E aí, pessoal, eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal, o Vida Teológica, e hoje nós estaremos entrando num novo tópico sobre a hermenêutica. Nesse vídeo, nós iniciaremos esse estudo com a definição da hermenêutica bíblica. Então, vamos lá. A hermenêutica bíblica é uma disciplina que estuda a interpretação das Escrituras. Ela é fundamental para a compreensão da Bíblia e sua aplicação na vida das pessoas. Ao longo da história do cristianismo, a hermenêutica bíblica tem sido objeto de estudo e desenvolvimento, contribuindo significativamente para a leitura e compreensão das Escrituras. A importância da hermenêutica bíblica não pode ser subestimada. A Bíblia é um livro singular que impactou profundamente a história e continua a ser uma fonte de orientação para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela é a base para todas as atividades desenvolvidas em igrejas cristãs, incluindo a pregação, o ensino, a liturgia e o discipulado. A maneira como se interpreta as Escrituras é crucial, pois ela orienta a fé e a ação religiosa e vivencial da Igreja. A interpretação do texto bíblico tem consequências concretas na realidade da vida, e é por isso que a hermenêutica bíblica é tão importante. A hermenêutica bíblica não é apenas uma disciplina acadêmica, mas também uma ferramenta prática para a Igreja e suas comunidades de fé. Ela ajuda a garantir que a interpretação das Escrituras seja feita de forma cuidadosa e responsável, levando em conta o contexto histórico, cultural e teológico. Em resumo, a hermenêutica bíblica é uma disciplina fundamental para a compreensão da Bíblia e sua aplicação na vida das pessoas. Ela é essencial para a Igreja e suas comunidades de fé, pois ajuda a garantir que a interpretação das Escrituras seja feita de forma cuidadosa e responsável. A hermenêutica bíblica é uma disciplina que requer estudo e dedicação, mas suas contribuições são imensas. Ela ajuda a esclarecer o significado das Escrituras e a aplicá-las de forma relevante na vida das pessoas. Com uma boa compreensão da hermenêutica bíblica, é possível criar uma interpretação mais precisa e significativa das Escrituras. Sobre a definição etimológica da hermenêutica, nós vemos que essa palavra vem do grego e significa interpretação ou arte de interpretar. Ela está relacionada ao nome do deus grego Hermes, que era considerado o mensageiro divino e intérprete dos deuses. No entanto, a relação com o deus pagão não compromete o valor da hermenêutica bíblica para a Igreja. A hermenêutica é uma disciplina que busca entender e interpretar textos escritos, especialmente bíblicos, filosóficos e legais. Ela é fundamental para a compreensão de textos complexos e para a aplicação de seus ensinamentos na vida prática. A hermenêutica ajuda a esclarecer o significado dos textos e torná-los acessíveis às pessoas. A palavra hermenêutica tem raízes na língua grega e está relacionada a termos dessa língua, que significa explicar ou interpretar, ou traduzir e dar significado. A hermenêutica é uma disciplina que busca esclarecer o significado de textos e torná-los compreensíveis para as pessoas. A relação entre a hermenêutica e o deus Hermes é interessante, pois Hermes era conhecido por ser o mensageiro divino que trazia e interpretava mensagens dos deuses para os humanos. Da mesma forma, a hermenêutica busca trazer o significado dos textos para as pessoas, tornando-os compreensíveis e aplicáveis. A hermenêutica é uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que busque entender melhor os textos bíblicos e aplicá-los de forma relevante na vida. Com uma boa compreensão da hermenêutica, é possível criar uma interpretação mais precisa e significativa dos textos bíblicos. A hermenêutica é uma disciplina fundamental para a compreensão dos textos complexos e para a aplicação de seus ensinamentos na vida prática. Ela é uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que busque entender melhor os textos bíblicos e aplicá-los de forma relevante. Definição teológica da hermenêutica.
Do ponto de vista teológico, a hermenêutica é um esforço disciplinar para aprofundar a compreensão do texto bíblico. Ela é uma ciência teológica que busca entender o significado da palavra como evento histórico, social e de vida. A hermenêutica bíblica é objetiva, pois está fundada em fatos concretos, ou seja, na verdade bíblica. A Bíblia é um conjunto de textos que foram reunidos ao longo de muito tempo, escritos por autores diversos, em contextos diferentes e em épocas distintas. Isso significa que a hermenêutica precisa considerar a diversidade de hábitos, costumes, situações históricas e mudanças políticas que refletem diretamente no texto. A hermenêutica bíblica também precisa lidar com a questão do cânon bíblico, que é diferente nas tradições cristãs históricas. Os protestantes, católicos e judeus têm perspectivas diferentes sobre a constituição da Bíblia, o que pode alterar a interpretação dos textos. Além disso, a hermenêutica precisa considerar os elementos culturais e históricos que estão presentes no texto bíblico, mas que podem ser desconhecidos ou estranhos ao leitor contemporâneo. Isso exige uma abordagem cuidadosa e contextualizada para entender o significado dos textos. Ela é uma ciência teológica que busca apresentar soluções para problemas de interpretação do texto bíblico. Ela é uma disciplina que requer estudo e dedicação, mas suas contribuições são imensas. Com uma boa compreensão da hermenêutica, é possível criar uma interpretação mais precisa e significativa dos textos bíblicos. A importância da hermenêutica não pode ser subestimada. Ela é uma disciplina que pode ajudar a criar uma interpretação mais precisa e significativa dos textos bíblicos, o que pode ter um impacto profundo na vida das pessoas e na comunidade de fé. A hermenêutica bíblica é uma disciplina teológica fundamental que busca entender o significado do texto bíblico de forma precisa, verdadeira e coerente. Ela é essencial para a interpretação das Escrituras e para a aplicação de seus princípios na vida. A hermenêutica é uma ciência que estuda as leis e os princípios da interpretação e explanação das Escrituras. Ela busca compreender as dificuldades que podem surgir na interpretação do texto bíblico e oferecer soluções para superá-las. A hermenêutica bíblica é uma disciplina que se correlaciona com outras disciplinas teológicas, como a exegese e a homilética. Ela oferece pressupostos e aportes teóricos essenciais para essas disciplinas e é fundamental para a compreensão da Bíblia. A hermenêutica bíblica é necessária porque a Bíblia é um livro complexo e antigo que apresenta dificuldades de interpretação. Ela é escrita em diferentes estilos, gêneros e contextos históricos, o que pode dificultar a compreensão de seu significado. A hermenêutica busca superar essas dificuldades, oferecendo princípios e métodos de interpretação que possam ajudar a entender o texto bíblico de forma precisa e coerente. Ela é uma disciplina que requer estudo e dedicação, mas suas contribuições são enormes. Dificuldades bíblicas na interpretação. As dificuldades bíblicas são textos que oferecem algum tipo de complexidade na compreensão para o leitor atual. Elas podem ser de naturezas diversas, como moral, teológica, matemática, geográfica, histórica, cultural e linguística. Alguns exemplos de dificuldades bíblicas incluem o caso do extermínio dos povos cananeus, o incesto de Ló com suas filhas, a discrepância entre as epístolas de Romanos e Tiago sobre a fé e as obras, e dificuldades com números na Bíblia, como no caso do texto de 1 Samuel 6,19, dificuldades relacionadas à geografia bíblica, como o caso dos dois cegos de Jericó, dificuldades históricas, como o caso dos heteus, dificuldades culturais, como a poligamia na vida de grandes personagens bíblicos, dificuldades linguísticas, como traduções imperfeitas para a língua receptora. A hermenêutica é fundamental para superar essas dificuldades e entender o significado dos textos bíblicos.
Ela requer conhecimento em línguas bíblicas, como hebraico, aramaico e grego, além de ferramentas hermenêuticas, como dicionários bíblicos e léxicos. A hermenêutica também depende de conhecimento de outras áreas, como a teologia. Para realizar seu trabalho, o hermeneuta precisa ter conhecimento teológico e estar familiarizado com a tradição teológica para interpretar os textos bíblicos de maneira coerente. As dificuldades bíblicas são complexidades que podem surgir na compreensão dos textos bíblicos. A hermenêutica é fundamental para superar essas dificuldades e entender o significado dos textos bíblicos. Portanto, a hermenêutica é uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que busque entender melhor as Escrituras e aplicá-las de forma relevante na vida. Ela pode ajudar a esclarecer o significado dos textos e a torná-los acessíveis às pessoas, o que pode ter um impacto profundo na vida das pessoas e na comunidade de fé. A hermenêutica é uma disciplina que busca entender o significado dos textos bíblicos de forma coerente. Para isso, é fundamental considerar três pressupostos básicos: o autor do texto, o texto em si e o leitor contemporâneo. O autor do texto é o primeiro pressuposto fundamental. É importante descobrir e conhecer o autor do texto bíblico, suas características e peculiaridades literárias. A Bíblia foi escrita por dezenas de autores, o que a torna um texto muito composto e variado. Cada autor tem sua própria experiência e estilo de escrita, o que influencia na produção do texto. O texto bíblico é o segundo pressuposto fundamental. O texto não caiu pronto do céu. Ele foi produzido em variados contextos históricos, políticos, geográficos, culturais, religiosos e sociais. É importante que nós consideremos esses contextos e analisemos os aspectos próprios do texto, como a gramática e os aspectos linguísticos. As línguas bíblicas possuem características que precisam ser consideradas no trabalho hermenêutico. O contexto do autor e do texto é fundamental para entender o significado do texto bíblico. Por exemplo, o contexto político e social do mundo na época do apóstolo João é absolutamente diferente do contexto político e social que envolve o profeta Malaquias. É importante considerar esses contextos para entender o significado do texto. A hermenêutica bíblica também considera as características das línguas bíblicas, como o grego e o hebraico. O grego do Novo Testamento é um idioma intelectual e preciso, que foi adaptado para interpretar a revelação de Cristo em linguagem teológica. Em resumo, a hermenêutica bíblica é uma disciplina que busca entender o significado dos textos bíblicos de forma precisa e coerente, considerando os três pressupostos fundamentais: o autor do texto, o texto em si e o leitor contemporâneo. É importante considerar os contextos históricos, culturais e linguísticos que influenciaram a produção do texto bíblico. A importância de considerar esses pressupostos é fundamental para entender o significado dos textos bíblicos de forma precisa e coerente. Isso pode ter um impacto profundo na vida das pessoas e na comunidade de fé. A hermenêutica bíblica é uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que busque entender melhor as Escrituras e aplicá-las de forma relevante na vida. Ela pode ajudar a esclarecer o significado dos textos e a torná-los acessíveis às pessoas, o que pode ter um impacto profundo na vida das pessoas e na comunidade de fé. O leitor contemporâneo é o terceiro pressuposto fundamental da hermenêutica bíblica. Pode parecer contraditório, mas o fato é que sem o leitor contemporâneo, a hermenêutica não faria sentido. A nova hermenêutica enfatiza a importância do leitor na interpretação do texto bíblico e estabelece um diálogo estreito com a filosofia. A nova hermenêutica foca no leitor contemporâneo e na mensagem do texto bíblico, mais do que no próprio texto. Ela busca compreender como a mensagem do Evangelho pode ser aplicada ao homem moderno. A mensagem não deve permanecer presa num texto, mas ser ressignificada na vida do leitor,
que dela se apropria na atualidade. A hermenêutica bíblica considera as contribuições da hermenêutica e da exegese no século XIX, mas com uma diferença importante. Ela enfatiza a importância da mensagem do texto bíblico e sua aplicação na vida do leitor contemporâneo. A tarefa da hermenêutica e da pregação é a liberação da mensagem para que ela possa transformar a vida das pessoas. A nova hermenêutica também considera a importância da linguagem e da existência humana. Ela enfatiza que a linguagem é anterior à humanidade e que a existência humana é definida linguisticamente. A compreensão da mensagem do texto bíblico depende da compreensão da linguagem e da existência humana. Rudolf Bultmann foi um teólogo importante que contribuiu para a nova hermenêutica. Ele buscou contextualizar a mensagem do Evangelho para o homem moderno, marcado pela racionalidade e pela recusa dos mitos fundamentais de civilizações antigas. Bultmann entendeu que era preciso remover os mitos para chegar à mensagem do Novo Testamento. A nova hermenêutica é uma abordagem que busca compreender a mensagem do texto bíblico de forma mais profunda e significativa. Ela enfatiza a importância do leitor contemporâneo e da mensagem do texto bíblico e busca aplicar a mensagem do Evangelho na vida das pessoas. Em resumo, o leitor contemporâneo é um pressuposto fundamental da hermenêutica bíblica. A nova hermenêutica enfatiza a importância do leitor na interpretação do texto bíblico e busca compreender como a mensagem do Evangelho pode ser aplicada ao homem moderno. A mensagem do texto bíblico deve ser ressignificada na vida do leitor contemporâneo para que possa transformar sua vida. A hermenêutica bíblica é uma ferramenta que busca entender o significado dos textos bíblicos de forma precisa e coerente. Ela considera os contextos históricos, culturais e linguísticos que influenciaram a produção do texto bíblico e busca aplicar a mensagem do Evangelho na vida das pessoas. A importância da hermenêutica bíblica não pode ser subestimada. Ela é uma disciplina que pode ajudar a criar uma interpretação mais precisa e significativa das Escrituras, o que pode ter um impacto profundo na vida das pessoas e na comunidade de fé. A hermenêutica bíblica é uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que busque entender melhor as Escrituras e aplicá-las de forma relevante na vida. Ela pode ajudar a esclarecer o significado dos textos e a torná-los acessíveis às pessoas, o que pode ter um impacto profundo na vida das pessoas e nas igrejas. Resumos e principais conclusões. A hermenêutica bíblica é essencial para interpretar e aplicar as Escrituras com uma precisão e responsabilidade. Considera o autor, o texto e o leitor contemporâneo, além dos contextos históricos, culturais e linguísticos. Supera dificuldades interpretativas complexas, tornando a mensagem bíblica acessível e relevante. A nova hermenêutica destaca o papel transformador da mensagem para o leitor moderno e é uma ferramenta valiosa para a igreja, para comunidades de fé e qualquer pessoa que busque compreender melhor a Bíblia. Então, resumindo esses pontos aqui, e dessa vez de uma maneira muito breve, a hermenêutica bíblica ela é muito importante para a interpretação, porque ela funciona como as lentes com que nós devemos olhar ao texto bíblico. Se nós olharmos para o texto bíblico com um objetivo diferente do que ele se propõe, nós chegaremos a conclusões erradas. Por isso, nós precisamos entender aqueles pressupostos. O autor que escreveu aquele livro. Nós sabemos a inspiração divina, mas Deus usou homens para escrever, e esses homens escreveram com suas peculiaridades específicas, suas peculiaridades históricas, culturais, linguísticas, literárias. E nós precisamos entender esses propósitos e essas características quando nós interpretamos um texto, para que nós possamos chegar a uma interpretação correta e a conclusões verdadeiras.
Nós precisamos considerar aqueles três pressupostos: o autor do texto, o texto em si e o leitor contemporâneo, e entender a importância dos contextos históricos, culturais e linguísticos. E a hermenêutica nos ajuda a superar dificuldades interpretativas complexas, textos, trechos da Bíblia de difícil interpretação. A hermenêutica serve como uma ferramenta, como uma disciplina que nos ajudará a interpretar melhor o texto bíblico. Falando da nova hermenêutica, essa hermenêutica destaca a importância do papel do leitor contemporâneo, quando, por exemplo, ela lista mais de 20 características que impactam na interpretação da Bíblia, dependendo de pessoa para pessoa. O próprio gênero da pessoa influencia na interpretação, o lugar de vida dela, a posição social que ela ocupa, as experiências da vida dela, os estudos da vida dela, os estudos bíblicos, teológicos, filosóficos, a forma como a mente dela funciona e interpreta o mundo, a tradição bíblica e teológica dela, são coisas que influenciam na interpretação do texto. Nós não chegamos para interpretar o texto bíblico como uma tábula rasa, mas nós chegamos com pressupostos e com tradições e com conhecimentos anteriores ao texto bíblico. E esses conhecimentos, esses pressupostos impactam na nossa interpretação e na nossa visão do texto bíblico. E a hermenêutica serve para que nós reconheçamos que nós temos essas características peculiares de cada um à interpretação do texto bíblico e entender que elas existem, elas sempre vão existir, mas que o quanto for possível nós precisamos nos aproximar dos pressupostos do autor do texto bíblico em si e todas as suas características linguísticas, os seus contextos históricos, culturais, religiosos, políticos e entender o papel do leitor contemporâneo na interpretação. E entender que a hermenêutica, é uma ferramenta muito valiosa para a igreja, para as comunidades de fé e para qualquer pessoa que busque compreender melhor a Bíblia, porque ela estabelece as regras e os princípios da interpretação e da explanação dos textos bíblicos. Então, tudo que nós iremos fazer posterior depende de uma boa interpretação do texto. Na teologia sistemática, na teologia histórica, na teologia prática, na pregação, na exegese, no que for. Nós precisamos de uma boa hermenêutica, porque ela é a lente com que nós enxergamos o texto bíblico, interpretamos as suas verdades e tiramos as conclusões do que o texto bíblico nos fala. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Vida Teológica. Eu espero que você tenha gostado. Nós iremos trazer outro vídeo em breve, mas eu espero que vocês tenham gostado desse. Fiquem com Deus e até a próxima.